O assunto agora, aqui no nosso Jornal do Piauí, é aposentadoria. O INSS para autônomos. Nós vamos trazer informações a respeito desse assunto com o gerente do INSS, que vai explicar como é que se dá a construção desses benefícios. Eu queria convidá-lo aqui no nosso Jornal do Piauí. Seja bem-vindo, gente. É um prazer muito obrigado. recebê-lo. Você que algumas vezes já participou com a gente ao vivo, via link, agora presencialmente aqui conosco. Muito obrigado por atender o nosso convite. Primeiro, vamos falar uma coisa. A aposentadoria que nós estamos falando é aquela da Previdência Social, aquele regime geral, para todo mundo. Quem está apto a aderir a esse sistema hoje no Brasil? Muito bem. Os segurados, boa tarde a todos e todas, os segurados, principalmente trabalhadores urbanos, que são os segurados empregados e contribuintes individuais em sua maioria, né? A partir do momento, os empregados, obviamente, quando estão de carteira assinada, e os contribuintes individuais, quando eles pagam, né, o que nós chamamos de GPS, Guia da Previdência Social. Então, a partir do momento que são os profissionais liberais, então, a partir do momento em que os segurados pagam a GPS, ele já está afiliado e está contribuindo junto ao INSS. Muito bem, então essa é a primeira informação. Eu já vou começar lendo aqui as mensagens dos telespectadores para a gente passar, porque são muitas. Então a gente vai já atendendo aqui os telespectadores na medida que elas forem chegando. Você pode mandar a sua também. 999-10-0066 é o número do nosso WhatsApp. O Martins, obrigado Martins pela sua audiência. Gostaria de saber se eu me aposentando por contribuição irá influir na pensão por morte que recebo do pai dos meus filhos. É o que diz aqui M. Martins. Perfeitamente. A partir da emenda constitucional última, né, de 2019, o acúmulo de aposentadorias e pensões ele vai depender de um fator de percentual de diminuição. Então, é importante, como cada caso é específico, é importante que o segurado já saiba que, tendo o fato gerador após exatamente 23 de novembro de 2019, já vai entrar na nova regra de acúmulo, né, de aposentadoria e pensão. Então, certamente haverá um cálculo a ser realizado em diminuição de percentual. Bom, muitas pessoas contribuíram durante alguns anos e aí agora decidiram, não, eu vou parar, interromper aqui meu contrato de carteira assinada e vou empreender, vou criar uma empresa para trabalhar com aquilo que quero, aquilo que almejo. Essas pessoas podem continuar contribuindo com a Previdência? O segurado, a partir do momento que ele deixa o emprego de carteira assinada, que ele esteja desempregado e comece a trabalhar por conta própria, falando em mão popular, ele pode sim imediatamente contribuir para o INSS e todos os valores que forem pagos, eles contarão para a aposentadoria. Então, é uma continuidade. É uma pergunta muito interessante, que muitos segurados imaginam que haverá algum tipo de perca, alguma situação específica, mas não. O INSS continua recebendo os valores e vai contar tanto os valores de carteira assinada, quanto os valores como contribuinte individual. Inclusive, vale salientar que, se você trabalha de carteira assinada e também paga como contribuinte individual, nós vamos somar os valores para a aposentadoria. Então é possível fazer as duas coisas? É possível fazer as duas coisas, onde o segurado trabalha de carteira assinada e também é um profissional liberal e contribui. Agora atentemos para o teto da Previdência, né, que atualmente é de R$ 7.800. Não há necessidade, obviamente, de se pagar acima do teto, tendo em vista que o benefício ele apenas irá até o teto. Então, somadas todas as contribuições, o segurado calcula, ele pode chegar até R$ 7.800 aproximadamente. Agora vamos fazer uma outra situação. Vamos criar aqui uma outra situação. A pessoa está pagando a Previdência, paga o teto ou acima do teto. Mas aí aconteceu alguma coisa, ela criou um CNPJ, por exemplo, saiu daquele emprego. O valor que ela vai conseguir contribuir é menor do que o teto, a partir dali. Qual que vai valer dos dois valores? O do teto ou aquele que ele tem capacidade de contribuir no momento da sua aposentadoria? A partir também da mudança de 2019, esta mesma mudança já citada, né, vão contar 100% dos salários de contribuição. Então, todos os valores serão somados e haverá uma média de todos os valores compreendidos em todo o período contributivo do segurado. Nós chamamos de período básico de cálculo. Então, todos os valores que forem pagos, carteira assinada, contribuinte individual, serão considerados no cálculo da média aritmética para que tenhamos o salário de benefício. Tá, então seria mais ou menos assim, se ela contribuiu para, sei lá, 10 mil durante muito tempo. Depois ela passou para 5 mil, vai somar 10 mais 5, dividir por 2. Neste caso não somaria os 10, somaria até o teto. Até o teto. Exatamente, soma sempre até o teto. Então se ela contribuiu, ganhava 10 mil, vai ser só até 7 mil e... 7.800 aproximadamente, 7.787 para ser mais exato. Mais os 5, divide por 2, é a média aritmética do tempo.
Tá, então não tem mais, não existe aquela regra das 80 maiores contribuições. Exatamente, isso aí foi anterior, né, à última emenda de 2019, né, de novembro de 2019. Inclusive, nós temos 4 regras de aposentadoria, que são as programadas, né? Nós temos 4 regras para aposentadoria por idade, 4 para tempo de contribuição. E aí inclui pedágio, etc. Mas o importante é saber que se o segurado implementou as condições antes da emenda, né, de novembro de 2019, essa regra também é analisada. E aí você tem um outro tipo de cálculo, obviamente, dos 80%. Vamos então aproveitar o exemplo aqui do nosso telespectador. Ele mandou uma mensagem aqui para nós que dá para a gente ajudar a entender essa regra que você está falando. É o Júnior Estevão. Obrigado, Júnior, pela sua mensagem. Ele diz assim: tenho 34 anos de serviço contribuindo, mais 54 anos de idade. Quero saber como faço para me aposentar. Qual é a situação dele aqui? Ele não tem a idade ainda dos 65, mas já tem aqui os 34, perto de chegar nos 35 de contribuição. Perfeito. Pela regra atual, já podemos calcular que ainda não daria efetivamente para se aposentar. O ideal é que o segurado, através do aplicativo Meu INSS, ou ainda pelo endereço meu.inss.gov.br, faça a simulação do seu cálculo de aposentadoria. Na simulação, o sistema automaticamente analisa todas as possibilidades de aposentadoria, tanto por idade como tempo de contribuição. Ele vai dar as 8 possibilidades e dizer exatamente se você tem direito em alguma delas. Entendi. Efetivamente, se você tiver direito em alguma delas na simulação, ele já lhe remete à tela de requerimento de aposentadoria, se assim o segurado desejar requerer de imediato. Não é obrigado a requerer? Não é obrigado a requerer. Tá, vamos só repetir o endereço ou o nome do aplicativo para que as pessoas possam fazer, porque essa é a maior parte das dúvidas que a gente está recebendo aqui pelo... Da simulação, correto? O aplicativo é o Meu INSS, aplicativo de celular, smartphone, e o endereço é meu.inss.gov.br. Você vai lá em simular a aposentadoria. Então, todas as situações programadas, né, que agora nós chamamos de aposentadorias programadas, serão analisadas, né? As 2 condições, idade e tempo de contribuição antes da emenda, as 2 posteriores e ainda as condições de pedágio, 50% do pedágio, 100% do pedágio, o que é nada mais o pedágio, é um tempo a mais que você vai cumprir de tempo de contribuição, porque você se filiou antes da emenda. Então, você já era filiado, você vai cumprir, é uma condição a mais que você cumpre de pedágio para que possa atingir a aposentadoria. Tá aí, ó. Quero agradecer aqui ao telespectador Paulo Sérgio, que mandou também uma mensagem para nós, mas está dentro desse mesmo raciocínio do nosso telespectador anterior. Aí a gente, através do aplicativo, dá para tirar todas essas dúvidas. A Daniela pergunta: a pessoa trabalhava em uma empresa, mas quando foi se aposentar, não tinha nada de contribuição. Como ela pode fazer? Obrigado, Daniela, pela mensagem. Compreendo. Essa situação realmente pode acontecer. A empresa deve fazer uma retificação nas informações para que possa, nós chamamos de CNIS, né, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Quando a empresa envia informação para a Receita Federal daquele empregado, daquela situação de salários, ela é informada junto ao CNIS. E o CNIS é o que nós usamos para que possamos avaliar se aquele segurado tem direito à aposentadoria ou não. Então, nesse caso, é necessário fazer uma retificação na informação e inserir os valores que esse segurado efetivamente contribuiu, inserir o tempo que efetivamente ele trabalhou para que nós possamos analisar. Então, o sistema é alimentado diretamente através das bases de dados da Receita, e nós apenas analisamos o contexto. Em situações atípicas, nós fazemos também o ajuste dos vínculos, o que também não seria totalmente incomum, mas depende. A gente precisa da carteira de trabalho, precisa de contra-cheques, precisa de declaração do empregador, entre outros documentos. Tá bom, então. Mas um fato: quem contrata é obrigado a repassar o valor para a Previdência. Exatamente, as informações partem do empregador. Tá, e não é facultativo, é obrigatório. Aí existe um conceito que eu gostaria de salientar. O empregado ele tem uma coisa que nós chamamos de desconto presumido. Então, se ele comprovar efetivamente, através desses documentos específicos aos quais citei, carteira de trabalho, declaração de empregador, etc., nós podemos inserir o vínculo, certo? Posteriormente, e aí, nesse sentido, a gente vai comprovar, mas aí nós vamos ter que ver salário por salário e todos os detalhes do vínculo. Normalmente, o segurado não tem essas informações. Quem recebe Bolsa Família pode contribuir no INSS e pagar por uma taxa mínima? É a dúvida da Cris. Obrigado, Cris, pela sua mensagem.
Pode. Na verdade, a gente sugere, inclusive, nós temos a taxa mínima no conceito de 5%, que é da dona de casa, e nós temos ainda o plano simplificado de 11%, né? Que é o Código 1163, onde o segurado paga 11% do salário mínimo somente e pode se aposentar por idade aos 62 anos mulher, aos 65 anos homem. Um dos nossos telespectadores, deixa eu ver se ele coloca o nome dele, o Lucas, e esse aqui é uma dúvida importante que pode ser tirada para muita gente. Ele tem 19 anos, ele é muito jovem, mas ele fez uma cirurgia que o impossibilita de trabalhar. Ele quer saber o que ele pode fazer para, eventualmente, atestar essa impossibilidade, como é que o INSS trata esses casos. Obrigado, Lucas. Vejamos o conceito inicial, ele fez uma cirurgia, então ele tem uma incapacidade, uma doença. Para a incapacidade, nós temos o auxílio por incapacidade temporária, que é o conhecido auxílio-doença, né? Mudou-se a nomenclatura. Para que se tenha direito ao auxílio-doença, é necessário ter qualidade de segurado. Então, para ter qualidade de segurado, ele tem que ter contribuído pelo menos ou trabalhado 12 contribuições mensais, um ano, certo? Anterior à data do início da doença. Certo? Então, não estamos discutindo a incapacidade, é uma questão médica, estamos discutindo a questão administrativa, que é a qualidade de segurado. São necessários 2 pré-requisitos. Ele eventualmente pode ser atendido por outros programas sociais, né? Perfeito. E ainda se ele vier a ter, possivelmente acontece, o pós-cirurgia, uma deficiência, pode se encaixar também no benefício assistencial à pessoa com deficiência, que é o BPC. Muito bem. Rapidamente, muitas dúvidas. Sandra, obrigado pela mensagem. Minha mãe é pensionista do meu pai. Ela nunca contribuiu. Tem direito à aposentadoria? É necessário contribuir para que se tenha direito à aposentadoria. O sistema previdenciário brasileiro, ele é contributivo, então é importante que se entenda que aposentadorias necessitam especificamente, é indispensável a contribuição do segurado. A Francisca diz aqui: trabalhei apenas 7 meses com carteira assinada. Tenho direito a receber alguma coisa da Previdência? Alguma coisa que coloquei lá? É a pergunta que ela faz. Na verdade, não há retorno. A contribuição ela é obrigatória, inclusive solidária, é um dos princípios da Previdência. No caso, você, ao solicitar algum benefício, nós vamos analisar se você tem carência para aquele benefício. Obviamente, como eu já disse, até o auxílio-doença, que são 12 contribuições mensais, a segurada em questão não teria direito, porque só trabalhou 7. Matheus, manda mensagem. Militar, depois de aposentado, pode contribuir para a Previdência para conseguir mais uma aposentadoria? Muito bem. Isso aí já entra no contexto de regimes, né, regimes próprios, né? O profissional, ele pode ter até 2, 3 aposentadorias se não forem do mesmo regime. Então, o segurado ele pode trabalhar na prefeitura, pode trabalhar no governo federal, pode trabalhar também no particular. Então, de certa forma, teoricamente, ele poderia ter até 3 aposentadorias se ele conseguisse comprovar as condições em todas as 3. Então, respondendo sim afirmativo, ele já aposentado, ele pode sim ter uma outra atividade agora, só que vai ter que contribuir pelo menos o período de 15 anos agora e ter 65 de idade para aposentadoria por idade. Tem muita gente que vai para a reserva militar com 45, 50, tem tempo ainda. Tecnicamente daria tempo tranquilamente de contribuir. Aqui a Cida está mandando mensagem, é a última, tá, gente? Muitas mensagens, mas vamos ver se a gente consegue. Ela é produtora rural e desde 2014 ela é MEI. Como é que ela pode fazer para garantir uma aposentadoria no futuro? Tecnicamente, o microempreendedor individual, ele já paga, né? Dentro do contexto de impostos, ele já paga a contribuição ao INSS. É importante que ela, novamente, o aplicativo Meu INSS, que consulte, né? Se o seu CNIS, que lá tem a informação do Cadastro Nacional de Informações Sociais, se lá está a contribuição efetivamente que tem sido feita, se está pagando corretamente. Inclusive, eu deixo a ressalva a todos segurados e seguradas que quaisquer dúvidas, se estão contribuindo, se o empregador está contribuindo, que possa consultar o aplicativo Meu INSS, que lá você pode baixar o CNIS. Então, na hora que você baixar o CNIS, você tem todas as informações de toda a sua vida laborativa. Essa dúvida aqui é interessante, vai ser a última, tem muitas mensagens mesmo, mas olha, é a última, prometo. Que bom. O Wilton está dizendo o seguinte: Joelson, uma pessoa que tem 2 empregos e paga 2 INSS, se aposenta mais cedo? Na verdade, não. Se aposentaria com valor maior, soma-se os valores. Tempos concomitantes, períodos contributivos de mesmo período, de mesmo tempo, para ser mais exato, não se duplica os tempos, apenas soma-se os valores, o tempo continua o mesmo. Ou seja, não dá para se aposentar com 27 anos. Perfeitamente. O que vai acontecer é que vai somar os valores e aí sim, aí ela vai contribuir normalmente durante todo o período e no cálculo vai somar os valores das contribuições. Lembrando que tem o teto.
Exatamente, lembrando que tem o teto. R$ 7.800. Exatamente, Tom. Olha, gente, eu queria agradecer ao senhor, gerente do Satisfação, INSS. viu? Muito prazer recebê-lo aqui e obrigado por responder a tantas dúvidas. Gente, eu queria pedir desculpas a todos aqueles que mandaram mensagem, não foi possível atender a todos, mas eu peguei ali uma série de perguntas, de dúvidas, que abrangem uma grande quantidade de pessoas. Muito obrigado a vocês por fazerem parte da nossa audiência e participarem através do nosso WhatsApp. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, que eu agradeço.